Vai botar? Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Farei a leitura do Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a profecia da renúncia, verso 35. E a determinação... A perfeição da renúncia. O título do capítulo, Kátia, é A Perfeição da Renúncia. Eu falei outra coisa, foi? Eu não me lembro. Falei isso? Você falou a profecia. Então, vou começar de novo. Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão. A perfeição da renúncia. Verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão. Tal determinação ininteligente, ó filho de Prita, está no modo da escuridão. Verso 36. Ó melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça enquanto falo sobre as três espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela às vezes chega ao final de seu sofrimento. Repetindo, verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Printa, está no modo da escuridão. Verso 36. Ou melhor dos Bharatas. Agora, por favor, ouça enquanto falo sobre as três espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela às vezes chega ao final de seu sofrimento. Gratidão pela oportunidade. Namastê. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, ou a criação do assim chamado mundo material, e percorrendo o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o samsara, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, o conhecimento védico. E assim, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual da alma condicionada a fim de libertá-la, ele está, então, liberando-me do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento, compassivo e benevolente para com a minha evolução, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hari Om, Shanti Namastê, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Obrigado, Kátia, pela leitura dos Gotas Védicas, por apresentar aí, né, nos introduzir nessa senda do conhecimento. Obrigado a todas as pessoas que estão na sala aí, acompanhando o sadhana e fortalecendo, né, nos fortalecendo individualmente, cada um de nós, para que a gente consiga, então, dar esses passos nessa tal determinação aí, que parece que está falando de um alienígena, né? Um ET, um ser de outro mundo, uma coisa de outro mundo. Como assim? Essa determinação, olha só, e a determinação que não pode transpor o sonho. O temor, a lamentação, a melancolia
e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Prita, está no modo da escuridão. Que determinação é essa? Do que ele está falando? De onde é que, né, qual é a fonte dessa referência? Por determinação, nós entendemos uma ação que prevê um resultado a ser alcançado. Isso é a determinação. Agora, tem aquela determinação que tem uma função, que é uma função placebo, somente para aliviar o nosso sentimento de culpa, por já estarmos, digamos assim, fechados no contrato social ou no contrato psicológico com o nosso fracasso. Já está garantida o nosso fracasso, já está definida a nossa derrota, já está determinado que nós vamos desfrutar da mais almejada, da mais ansiada, da mais buscada, da mais querida, da mais disputada posição que a alma condicionada almeja. Qual? A da vítima. Essa posição, ela é muito buscada, disputada e desejada. Qual a posição? A da vítima. Nós queremos essa posição. Nós ansiamos por essa posição e defendemos essa posição com unhas e dentes. Qual a posição? A da vítima. Então, essa definição é característico da alma condicionada. Por quê? A alma condicionada, não sei se vocês tomaram consciência disso, mas por condicionamento é o equivalente de dizer que a pessoa está aprisionada a um sistema em que ela não consegue sair. Por exemplo, se você treina um elefante, pega um elefante, ele é forte, um elefante, hein? Você amarra uma corrente no pescoço de um elefante e coloca ele preso a um toco, a uma árvore. Ele vai tentar, ele vai se esforçar, ele vai lutar muito para vencer aquela linha, que é a corrente. Com o tempo, até o elefante, por mais que a inteligência dele seja precária, ele vai ver que aquela corrente é inquebrável. Então, o que ele faz? Ele se adapta à corrente. Depois que ele está adaptado à corrente, não é mais necessário corrente. Você pode tirar a corrente e você pode colocar um fiozinho, uma linha dessa de algodão, que se você faz assim, rompe. Você pôr só uma linha, ele vai ficar exatamente paradinho ali. Mas se você não quiser usar linha, não tem linha, faltou linha no mercado, estão em greve, não existem linhas, pararam de fabricar as linhas, não tem problema. Você pode ir ao elefante, fingir, simular que tem uma linha, fazer de conta que você está amarrando uma corrente e já vai ser o suficiente. Ele vai ficar lá paradinho, exatamente no lugar em que ele deve estar. Porque o cérebro dele já está adaptado à prisão. Então, ele está condicionado. Isso é condicionamento. Tá? Então, na condição da alma condicionada, que é a nossa categoria, nós estamos classificadas, a nossa categoria é essa categoria, chamadas almas condicionadas. Em termos védicos, chama-se Nitya Bhada. Bhada significa prisão. Nitya, sempre. Nitya Bhada significa sempre presa. Sempre aprisionada. A quê? Ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então, a alma Nitya Bhada, sempre presa, sempre condicionada a nascer e morrer, já passou por essa experiência tantas vezes. Ela já tentou tantas vezes libertar-se das misérias do nascimento e da morte, e não conseguiu. O fato disso ter adestrado a consciência a esse fator, então ela já está adaptada ao nascimento e à morte. Então, se nós falarmos que essa corrente pode ser rompida, o ser vai desconfiar de que isso é uma ilusão. Por quê? Porque ela tentou, de diferentes formas, fazê-lo por si mesmo. E não conseguiu. Como a alma condicionada também é orgulhosa,
ela vai sempre partir do princípio de que ela é autodidata, ela dá conta de si mesma. É como uma criança, né? A criança está fazendo uma coisa, a mamãe fala, deixa a mamãe ajudar. Não, pode deixar que eu faço. Tem a ver com o processo de aprendizagem, mas também tem a ver, no caso do adulto, da alma, tem a ver com o orgulho. Então, o orgulho é a corrente que mantém a alma sempre presa na condição do renascimento. Então, ela vai dizer, eu não preciso, eu aprendo por mim mesma. Eu tenho meu próprio caminho e farei meu próprio caminho. Esquecendo-se que essa alma já fez isso centenas de milhares de vezes. Então, o que acontece? Esse condicionamento vai fazer com que ela certamente renasça ou morra para renascer. Só que como ela já está acostumada a nascer e morrer, isso não é uma grande, vamos dizer assim, diferença na vida dela. Ela vai partir do princípio de que está tudo bem. Eu já estou acostumada. Eu já estou adaptada. Então, mais uma vez, está tudo bem. Não está tudo bem. Tanto não está tudo bem que a indústria farmacêutica é a mais poderosa do mundo. Produz muitos remédios para resolver esse problema. Né? A cada 40 segundos, uma pessoa desiste da vida. Enquanto nós estamos falando aqui, pelo menos 10 pessoas desistiram da vida. Então, não é assim tão tudo bem como a gente pode propor inicialmente. Tem certas pessoas que sabem, quando elas estão fazendo tratamentos, quimioterapia, tratamentos longos, às vezes eventualmente dolorosos, aí já não é tão tudo bem assim. Ou quando alguém tem uma decepção amorosa profunda, que machuca profundamente o coração, ou perde um ente querido, o ser entende que não é tão tudo bem assim renascer. Então, a dor é necessária para a alma condicionada apenas para que ela entenda que não é tudo bem. Essa decisão não é assim tão tudo bem. Então, a função da dor, ela é uma necessidade que poderia não estar na operação, caso o ser tome a decisão pessoal de que essa operação do renascimento deve ser rompida. E aí, esse ser estará disposto a aprender com qualquer fonte ou com qualquer dado que a ensine objetivamente a esse processo. Aprender, a gente aprende de tudo, em toda parte. Conhecimento está em toda parte. Mas o que você precisa é do conhecimento que te liberta dos renascimentos. Qualquer conhecimento que não toque nesse assunto está incompleto. É uma questão simples, é racional. Não tem a ver com fé, religião, decisão pessoal, não é nada disso. É pragmático. É simplesmente racional. Qualquer conhecimento que não toque nesse assunto, ele está incompleto. Portanto, você precisa do conhecimento completo, porque por incompleto você renasce. E renascer não é tudo bem assim. Então, esse verso que fala daquela determinação que não consegue vencer essa ilusão, que não consegue vencer o renascimento. Qual determinação é essa? É a determinação placebo. Vocês já ouviram aqueles caras que tá com uma garrafa de cachaça no braço, aí para no meio da rua, toma uma golada bem assim, dada, faz assim, é essa mardita que me atrapalha, e abraça a mardita. Vocês já viram isso? Tem gente que é assim, né? Tá lá com a garrafa, com a mardita, e ele fala, é essa mardita que me atrapalha, mas não largo essa mardita. Né? Vocês já ouviram falar na expressão mulher de bandido? Aquela que gosta de apanhar, que está adaptada ao sofrimento? Tem essa expressão. Eu não adoto essa expressão, mas existe essa expressão. Se refere àquela mulher que adaptou-se à violência doméstica. E anseia por isso, porém, para não ter o sentimento de culpa, reclama com a amiga, manda o zap no áudio da família, falando do drama da vida dela, mas não larga do algoz. Não abandona aquele que a maltrata. Tá? Então, a síndrome de Estocolmo é uma função semelhante. A pessoa que está sob o efeito de uma síndrome de Estocolmo, ela vai externamente, ela vai dizer que quer libertar-se, mas internamente ela vai abraçar a maldita que a atrapalha. Então, esse truque psicológico é muito comum na alma que é adaptada a nascer e morrer.
Então ela vai dizer, esse mundo material é ruim, as pessoas são incompetentes, esse mundo não me serve, não me cabe, porque são todos tão malvados. É um truque. Porque no fundo, isso é uma forma de dizer, não quero, não desejo estar envolvida com isso, apenas para não ter o sentimento de culpa. No íntimo, ela vai lá e diz, sou eu que decido, e é essa maldita que me atrapalha, mas é com essa maldita que eu vou ficar. Então, esse truque psicológico, esse cinismo, ele funciona, aparentemente, dá uma sensação, uma leve sensação de que você não tem culpa, porque o remédio, né? Você está tomando remédio. Seja lá qual remédio que seja, fitoterápico, terapêutico, psicológico, químico, ok? E esse caso, dá para a pessoa a sensação de que ela está se cuidando. Mas, enquanto ela toma o remédio, ela repete todos os comportamentos que a obrigam a tomar remédio. Então, ela trata apenas o sentimento de culpa, porque a consciência pesa muito. Então, ela alivia a consciência, mas continua com o mesmo padrão que a obriga a continuar viciada nos remédios. Né? Uma vez, por exemplo, o Renato Russo, eu assisti uma reportagem dele, final da vida dele, ele era dependente químico, na verdade, ele era alcoólatra, ele admitiu isso daí. E ele, depois de ter tentado algumas vezes, ele então finalmente foi fazer a terapia no AA, no Alcoólicos Anônimos. E ele então, no final da vida, ele se recuperou. Ele estava sóbrio, né? Ele estava sóbrio. Fazendo a terapia com os Alcoólicos Anônimos. E ele deu uma entrevista, o repórter perguntou, mas você realmente deixou o hábito das drogas? Ele disse, não, jamais. Não. Se houvesse uma forma de tirar apenas o efeito colateral, a depressão, eu certamente ainda estaria usando drogas, porque é um imenso prazer. O problema é a depressão que ela causa na sequência, a gente quer se livrar disso daí. Só que não tem como se livrar da depressão sem se livrar das drogas. Então a gente aceita se livrar das drogas. Essa é a realidade nua, dura e franca que eu falo para você aqui claramente. O mesmo se dá com o álcool, com relações abusivas. E aí eu posso acrescentar nessa fala dele o renascimento. Então o vício ao sofrimento, o hábito ao sofrimento é algo que é inerente. E o que nós fazemos? Truques psicológicos para nos livrarmos da consequência. Assim que nós conseguimos nos livrar da consequência, nós voltamos ao hábito que produz essa consequência. Daí surge a consequência, a gente toma remédio para se livrar da consequência. Ou seja, é essa maldita que me atrapalha, mas é que essa maldita que eu vou ficar. É dessa determinação placebo, enganadora, cheia de truques, que Krishna está falando. Que é a determinação no modo da ignorância, em que você finge socialmente que você quer a cura, mas internamente você reproduz os hábitos que produzem a doença. Tá? E, no nosso caso, uma doença que mata, que é a mais letal de todas elas, é a ignorância. O cansaço em aprender. Ah, mas Devananda, se eu tenho que aprender, eu vou aprender por mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. Muito bem. Só que enquanto o seu conhecimento não tiver na pauta essa solução radical do renascimento e da morte, o seu conhecimento também está incompleto. Você precisa de um conhecimento completo. Um conhecimento que coloque na pauta da equação romper com a ilusão dos renascimentos. Se não for assim, pode ter certeza, é somente uma readaptação ao vitimismo do renascimento e da morte. Tá? Então, a função desses conhecimentos é nos despertar para essa realidade final. Ó melhor dos Bharatas, agora, por favor,
Agora que você sabe qual é o truque da ilusão em que você está envolvido, agora que você sabe que esse truque não funciona, ele funciona só até a metade do caminho, que é para tirar o seu sentimento de culpa, agora que você já sabe que esse truque é bastante conhecido daqueles que têm conhecimento, agora que você já sabe que só você acredita que esse truque é válido, porque você é uma alma na escuridão da ignorância, então, ouça, por favor, enquanto falo sobre 3 espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela, às vezes, chega ao final de seu sofrimento. Ouça qual é o conhecimento que vai te libertar desse condicionamento. Então, vamos ver, né? Qual é o conhecimento que Krishna vai oferecer aí. Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Gratidão, Prabhu. A tia que está gravando, já podemos parar, né? A gravação.